Você já sentiu como se algo dentro de você estivesse esperando para despertar? Uma força adormecida, uma chama que pulsa silenciosamente, pedindo para ser notada? Essa é a mensagem dos anjos para você hoje. Sim, mensagem dos anjos. Não apenas um conceito espiritual, mas uma presença viva que se comunica em sinais, sentimentos e intuições. Eles estão ao seu lado, tentando te lembrar de algo que você já sabe, mas esqueceu com o tempo. Uma verdade antiga, uma missão sagrada. Essa mensagem dos anjos ecoa agora em sua alma com um convite. Desperte o poder adormecido dentro de você. Você não chegou até aqui por acaso. Tudo o que você passou, cada lágrima que caiu em silêncio, cada decisão que parecia te quebrar por dentro, tudo te trouxe até este momento. Os anjos não falam por acaso, e essa mensagem é um chamado para que você se veja com os olhos deles. Será que você consegue lembrar da última vez em que acreditou em si mesma de verdade? Não com dúvidas, não com medo, mas com fé? Eu te pergunto isso porque a resposta que você der é importante. Ela pode revelar o ponto de partida para o seu renascimento. Existe um mundo invisível ao seu redor. Ele não pode ser medido por provas materiais, mas é sentido no arrepio que você sente do nada, na sincronia dos números que aparecem repetidamente, como 1111, 1212 ou 1414. Já percebeu isso? Essa é mais uma mensagem dos anjos para hoje, sutil e constante, tentando te dizer: você não está sozinha. Talvez você tenha se esquecido disso por viver tentando ser forte o tempo todo. Mas até as mais fortes precisam de um sinal. Talvez este seja o seu. Quantas vezes você já duvidou do seu valor? Quantas vezes você esperou que alguém de fora te dissesse que você era suficiente? Os anjos, nesta mensagem de luz, querem que você ouça o que o céu grita por você. Você é mais do que pensa ser. Dentro de você, a sabedoria acumulada, de vidas, há uma conexão direta com o divino. E por mais que o mundo tenha tentado calar essa voz, ela ainda está aí, esperando por um espaço para florescer. Você tem ouvido essa voz? E se eu te dissesse que o que você chama de fraqueza é, na verdade, sensibilidade espiritual? Sim, essa emoção intensa, essa intuição afiada, esses sonhos estranhos, todos esses são sinais. Sinais de que o seu espírito está acordando e de que você está pronta para um novo nível de consciência. Os anjos estão sempre ao redor, mas só podem agir quando você os convida para dentro. Já tentou fazer isso com sinceridade? Gostaria de dividir sua experiência comigo? Você sente que carrega algo especial, mas ainda não sabe como usar isso? Esse algo é o seu dom, o seu presente ao mundo. E essa mensagem dos anjos de luz é como uma chave que destranca essa lembrança. Mas para isso é preciso soltar o medo, deixar cair o controle, abrir espaço para que o invisível se revele. E eu sei que isso é assustador às vezes, mas é também libertador. Você está disposta a confiar? Há muito poder em você. Poder que não precisa ser barulhento nem agressivo. É um poder suave, profundo, silencioso, como a brisa que precede a cura. Já se perguntou por que o mundo tenta fazer você duvidar disso? Por que o brilho feminino é tão temido? Os anjos dizem que é porque ele tem o potencial de transformar tudo o que toca, e o seu brilho está pronto para isso. Você acredita? Os números repetidos que você vê, 1919, 2222, 1818, 1313, não são coincidência. Eles são como códigos celestiais, ativando memórias espirituais em você. Essa é a linguagem dos anjos. E quando você começa a perceber, a sentir, a se emocionar por dentro, sem motivo aparente, é porque o seu espírito está respondendo. Já viveu isso? Compartilha comigo nos comentários, porque sua experiência pode iluminar o caminho de outra mulher também. Os anjos não têm religião.
Eles são energia pura, consciência divina, amor em forma de presença. E essa mensagem dos anjos de Deus não é apenas para ser ouvida, é para ser vivida. Ela é uma dança entre você e o universo, mas você precisa dar o primeiro passo. Pode ser um suspiro mais profundo, uma oração sussurrada, um olhar para o céu com o coração aberto. Você já fez isso hoje? Tudo que te disseram que você não podia ser era mentira. Tudo que te fizeram acreditar que não merecia também era. Os anjos querem reconstruir sua visão de si mesma. Querem tirar o véu do medo, da culpa, da vergonha. Porque por trás disso tudo, existe uma mulher inteira, sagrada, capaz de curar o que toca e transformar o que sente. Consegue sentir essa verdade no seu peito agora? Não se preocupe se você não sabe por onde começar. O despertar não acontece de uma vez só. Ele é como a aurora, lento, mas inevitável. Cada vez que você escolhe acreditar na sua intuição, ao invés do medo, você dá um passo. Cada vez que escolhe a paz interior em vez da aprovação externa, você floresce mais um pouco. Isso é o poder adormecido despertando em você. Já percebeu alguma mudança assim? Você já teve aquela sensação de estar sendo observada com carinho, mesmo estando sozinha? Como se uma presença amorosa estivesse ali, silenciosa, ao seu lado. Essa é a energia dos anjos. Eles não precisam se mostrar para agir. Mas quando você se conecta, tudo muda. A paz vem, o coração acalma e aquela dúvida vai embora. Você consegue se lembrar de uma vez em que sentiu isso claramente? Quero te perguntar algo com sinceridade. O que está te impedindo de se entregar totalmente à sua luz? O que te segura? Qual é o medo? Os anjos dizem que quando você nomeia seu medo, ele perde a força. Fale comigo, se quiser. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Essa mensagem dos Anjos 2020 fala de recomeço, de equilíbrio entre passado e futuro. Você está pronta para esse novo começo? A dor que você sente hoje não é castigo. Ela é parte da lapidação da sua alma. Como o fogo que purifica o ouro, as provações te tornam mais forte, mais verdadeira, mais luz. Os anjos choram com você, mas também sorriem quando você vence. Eles celebram cada pequena vitória, mesmo que você não perceba. Você sente isso em seu coração? Alguma parte sua sabe que tudo isso tem um propósito maior? Você é um espelho do divino. E mesmo que tenha esquecido disso, essa mensagem dos Anjos 615 vem para te lembrar. Quando você olha no espelho, o que vê? Uma mulher cansada ou uma guerreira espiritual? Talvez as duas. E está tudo bem. O importante é que você reconheça a centelha divina por trás dos olhos cansados. Ela ainda está viva, está esperando por você. Já pensou na quantidade de mulheres como você que também estão buscando esse despertar? Você não está sozinha, mesmo que às vezes pareça. Compartilhar sua jornada pode ser uma forma de curar a si mesma e a outras. Deixe um comentário contando como essa mensagem tocou você. Talvez você esteja sentindo algo agora. Uma vibração suave, quase imperceptível, mas presente. Como se algo dentro de você estivesse se movendo, acordando, respondendo a palavras que parecem ter sido escritas especialmente para você. Isso não é coincidência. É a frequência exata da sua alma se alinhando com essa mensagem dos anjos. Eles falam de dentro para fora, usando o que você sente como linguagem principal. Você já notou como certas palavras te atravessam diferente? Como se fossem feitas de verdade. Você já pensou por que certas dores doem mais do que outras? Por que alguns ciclos se repetem, mesmo quando você acredita já ter aprendido a lição? Os anjos dizem que isso acontece quando você está perto de quebrar um padrão antigo, um que foi imposto a você e não escolhido por você. Quando isso acontece, o universo insiste, porque sua alma quer se libertar, e talvez esta seja a chance. Às vezes, aquilo que você sente como perda é, na verdade, uma libertação.
Quantas coisas você ainda segura por medo de ficar vazia? Mas o vazio não é ausência, é espaço, e o espaço permite que a luz entre. Os anjos estão prontos para preencher os espaços que você tem medo de olhar, mas só podem fazer isso se você permitir. Você está disposta a deixar ir o que já não serve? A mensagem de hoje também pode chegar em forma de silêncio. Um silêncio que grita dentro de você, pedindo para ser escutado. Em meio ao barulho do mundo, talvez você tenha se esquecido de ouvir a si mesma. Mas a alma fala baixinho, e os anjos sussurram ainda mais baixo. Eles falam no intervalo entre um pensamento e outro. Você já tentou parar e apenas escutar o que vem? Existem memórias que você não se lembra conscientemente, mas que vivem em seu corpo, em sua energia, em seus gestos. São heranças espirituais, padrões antigos, contratos de alma. Essa mensagem dos anjos de luz quer te ajudar a limpar esses registros, para que você possa viver com mais leveza, sem carregar o peso que não é seu. Isso faz sentido para você? Você já percebeu que tem sonhos estranhos, vívidos, que te deixam com sensações inexplicáveis ao acordar? Os anjos usam os sonhos para enviar mensagens que sua mente acordada talvez bloqueie. Eles falam por símbolos, lugares e emoções. Se você tem sonhado com espelhos, caminhos, portas, voar, observe. Algo está sendo revelado. Já teve algum sonho assim recentemente? É possível que em alguns momentos você tenha sentido como se estivesse fora de si, como se não se reconhecesse. Isso pode ser um sintoma de expansão espiritual. Sua identidade antiga está sendo deixada para trás e a nova ainda está se formando. É como uma lagarta que se dissolve antes de se tornar borboleta. Você está no casulo e os anjos estão contigo no processo. Você já chorou do nada, sem motivo aparente, apenas sentindo uma emoção avassaladora? Não se envergonhe por isso. Essas lágrimas limpam, curam, desbloqueiam. Os anjos dizem que o coração precisa de espaço para sentir e que o choro é uma prece sem palavras. Ele mostra que a alma está viva, aberta, presente. Quando foi a última vez que você se permitiu chorar sem culpa? O tempo da alma é diferente do tempo do relógio. Por isso, há momentos em que tudo parece parar, nada anda, nada flui. Isso acontece quando o universo está preparando algo maior. A pausa é parte do processo. É como a semente que repousa no escuro antes de romper a terra. Você está passando por uma pausa agora. Pode ser que algo esteja germinando silenciosamente. Talvez você tenha notado uma sensibilidade maior ultimamente. Sons que te incomodam mais, pessoas que antes passavam despercebidas agora te drenam, lugares que antes pareciam neutros agora te pesam. Isso não é frescura, é percepção, é o seu campo energético se refinando. Os anjos estão afinando seus sentidos para que você ouça melhor a orientação divina. Tem sentido isso? Já sentiu como se estivesse sendo guiada em uma direção sem entender exatamente o porquê? Como se uma força invisível estivesse empurrando você para mudar, crescer, se mover. Isso é o sopro do Espírito. Uma mensagem dos Anjos, 1616, que fala de evolução interior. Não é fácil, mas é necessário. E quando você resiste, a vida dá sinais. Você tem ouvido esses sinais? Se você sente que está perdendo o controle de certas áreas da sua vida, pode ser porque está sendo chamada a confiar. O controle é uma ilusão da mente. A alma quer rendição. Os anjos falam muito sobre isso. Confiar sem ver, acreditar sem garantias. E mesmo assim, seguir. Parece difícil, eu sei, mas a leveza está na entrega. Você conseguiria abrir mão do controle só por um instante? Tem dias em que tudo parece desmoronar. E talvez você questione se vale a pena continuar, acreditando. Mas é exatamente nesses dias que a fé é mais poderosa, quando ela é escolha e não conforto. Essa é a fé que os anjos celebram.
Não há fé sem dor, mas a fé que persiste mesmo com a dor. Você já experimentou esse tipo de fé? Você sente que há uma missão maior esperando por você, mas não sabe qual é? Fica com a sensação de que nasceu para algo que ainda não viveu. Essa inquietação é sagrada, é um sinal, um chamado que vem da alma. Os anjos estão te guiando para descobrir essa missão pouco a pouco. Mas é preciso que você caminhe, mesmo sem ver o destino. Você está pronta para dar o primeiro passo? Você já ouviu uma música que te fez chorar sem saber por quê? Ou leu uma frase que te tocou tão profundamente que pareceu escrita para você? Essas são formas de despertar. Os anjos falam através da arte, da natureza, do inesperado. Eles colocam mensagens escondidas no seu cotidiano. Você tem reparado nelas? Sabe aqueles momentos em que tudo parece encaixar? Um encontro improvável, uma resposta exata, uma coincidência impossível? Isso não é sorte, é sincronicidade, é a linguagem da alma. Os anjos usam essas engrenagens do destino para mostrar que você está no caminho. Já viveu algo assim recentemente? Se sim, me conte nos comentários. Quero saber a sua história. Você já tentou escrever para si mesma? Não como quem escreve para o mundo, mas como quem escreve para o próprio espírito? Às vezes, sua alma tem tanto a dizer, mas você só consegue ouvir quando escreve. Pegue um papel, caneta e pergunte: o que eu preciso saber agora? E escreva. Deixe fluir. Depois volte aqui e me diga o que descobriu. Pode ser mais revelador do que imagina. Medo que você sente não significa que você está errada. Significa que você está saindo da zona conhecida. E é exatamente aí que mora o milagre. Os anjos dizem que a coragem não é a ausência de medo, é amor maior que o medo. Se você sentir esse amor por si mesma, tudo muda. Você consegue sentir isso crescendo dentro de você agora? A cada passo que você dá em direção à sua luz, uma sombra é revelada. Não fuja disso. A sombra não é o fim, ela é o início da cura. Os anjos seguram sua mão enquanto você atravessa essas partes esquecidas de si. Eles não te julgam, eles te amam inteira, inclusive as partes que você ainda esconde de si mesma. Você conseguiria olhar para essas partes hoje com mais compaixão? Algo dentro de você está sendo relembrado, não aprendido, relembrado, porque em algum lugar do tempo você já foi inteira, desperta, conectada. Essa mensagem dos anjos 1313 fala da reconexão com essa versão esquecida, mas ainda viva em você. Você quer reencontrar essa mulher? Ela está esperando, ela já está a caminho, ela é você. Gratidão profunda, minha querida, por ter caminhado comigo por essa mensagem até aqui. Se essa mensagem dos anjos tocou o seu coração, se algo dentro de você despertou, mesmo que de forma sutil, eu te agradeço por ter permitido essa conexão. Sua presença aqui é valiosa, é sentida, é luz. Agora, se você realmente recebeu essa mensagem, confirme comigo escrevendo o número 1717 nos comentários. Esse será o nosso sinal sagrado de que o despertar começou dentro de você. E, se essa vibração ressoou com a sua alma, eu te convido com carinho a se juntar a esse canal. Inscreva-se agora e ative o sininho das notificações, pois os anjos continuarão falando e você não vai querer perder as próximas mensagens que eles têm para te entregar. Cada palavra aqui é feita com amor, com verdade e com o propósito de te lembrar quem você é, que a luz te acompanhe e que você nunca mais esqueça do poder que vive dentro de você. Até a próxima mensagem dos anjos.